Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Eu começo essa leitura, Mateus 4:4, que diz assim, ó, diga comigo: Jesus respondeu, está escrito. Diga comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem. O que nós temos, o que o Espírito Santo falou conosco, tem falado conosco, para quem realmente quer uma vida vitoriosa, ser bem-sucedido como homem, bem-sucedido como mulher, bem-sucedido como profissional, como empresário, bem-sucedido como patrão, bem-sucedido como funcionário, bem-sucedido como marido, bem-sucedido como esposa, bem-sucedido como pai, bem-sucedido como mãe, bem-sucedido como filho, bem-sucedido em todas as coisas, precisa investir no conhecimento da palavra. Porque a palavra tem que estar dentro de você. A palavra é o poder de Deus. A palavra é a sabedoria de Deus. A palavra é a unção de Deus. Na palavra está o Espírito de Deus. Na palavra do Senhor. Aliás, a palavra do Senhor, diga comigo, ela é viva. Não é só letra, ela é viva. Diga comigo, e eficaz. Para aquilo que ela tem sido enviado, ela prosperará. Amém? 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão, para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. É o que eu falei da última vez que nós trouxemos essa mensagem, né? É o quanto é importante a pessoa estar envolvida com as coisas certas. Primeiro, Salomão amava o Senhor, não era um amor de boca, não era um amor de palavras. O que demonstrava, andando nos caminhos do Senhor, e através desse amor e dessa fé, subia aos lugares sagrados para adorar, oferecer sacrifícios ao Senhor, naquele que parecia ser mais um dia, naquele que parecia ser mais uma oferta, mais um dia de adoração. Não era o dia que mudaria, ou o dia que estava sendo mudado, alterado, o seu destino, o seu futuro. Amém? Aquele não foi mais um dia, como a última vez. Cuidado quando você se apresenta ao Senhor, não se apresente disperso, porque o que parece ser mais um dia, o que parece ser mais um culto, é o dia que muda a sua história, o dia que muda a sua vida, o dia que o seu destino é alterado, o seu futuro é alterado. Passa, por favor. Em Gibeão apareceu, diga comigo, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão, num sonho. Você vê que no lugar que ele foi adorar ao Senhor, no lugar que ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor, no mesmo lugar, Deus se agradou daquela atitude, e no mesmo lugar o Senhor aparece a Salomão. E lhe faz aquela pergunta que todo mundo gostaria de ouvir: Salomão, peça-me o que quiser e eu lhe darei.
peça o que você quiser e eu lhe darei. Por favor, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Diga comigo: mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Se esvaziou. Eu não passo de um menino, eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Diga comigo em voz alta, diga: dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Um coração cheio de discernimento. Outra tradução: um coração entendido. Diga comigo: significa um coração que ouve a Deus. Vou repetir: um coração cheio de discernimento, um coração entendido, é um coração, inclusive a tradução é essa, um coração que ouve a Deus. Um coração que ouve a palavra de Deus. Um coração que tem um alto nível de sensibilidade à voz de Deus. Um coração que tem um alto nível de sensibilidade ao que Deus aprova, ao que Deus reprova. Um coração que ouve a Deus. Aí está o segredo. Um coração que ouve a Deus. Um coração que ouve a Deus. Riqueza você pode conquistar hoje e está perdendo amanhã. Como muitos têm feito, como tem acontecido na vida de muitos. Você pode estar conquistando hoje e amanhã está perdendo. Como nós já vimos muita gente subir muito alto, e do mesmo jeito que subiu, desceu. O pedido de Salomão é o pedido que todo mundo que quer vencer, quer ser bem-sucedido na vida, deve fazer, deve orar. O coração que ouve. Um coração que ouve. Um coração que ouve a Deus. Um coração que tem um alto nível de sensibilidade à voz de Deus. Porque Deus fala. De uma forma ou de outra, Deus fala. De uma forma ou de outra, Deus fala. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós temos um alto nível de sensibilidade à voz de Deus, ao Espírito de Deus, no meio de uma multidão, você consegue discernir o que Deus está falando. Quando você não tem um coração com alto nível de sensibilidade, um coração que não ouve, você ouve e não ouve nada, não entende nada. Esse coração com alto nível de sensibilidade a Deus, esse coração que ouve a Deus, muitas vezes uma palavra, Deus dá revelações incríveis para cada um. Sabia disso? Uma palavra, uma mensagem, Deus vai te dando revelação.
Deus vai te dando revelações pessoais incríveis. O pedido de Salomão, passa por favor. Diga comigo, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E olha o resultado disso. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo, repita comigo, que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Você vê o que ele estava recebendo, ainda ninguém havia recebido. E lembre-se que Jesus falou: aqui está alguém que é maior do que Salomão, porque até então não tinha ninguém maior do que Salomão. Até então não tinha ninguém. Fruto do quê? Do pedido de Salomão. Senhor, dá ao teu servo um coração que ouve. Um coração que tem um alto nível de discernimento. Um coração sensível. Um coração que sabe discernir entre o bem e o mal, o que o Senhor aprova e o que o Senhor reprova. Também lhe darei o que você não pediu. Diga comigo, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Amém? Esse é o pedido que você deveria, este é o investimento que você deveria fazer. Porque se você não tem um coração que ouve, você vai ter aquilo que nós falamos ontem. Eu quero fazer essa leitura com você, Salmo 51. Diga comigo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim. Lê ali, por favor. Esse é o grande problema das pessoas. Esse é o grande problema. Um espírito instável. O espírito instável vai trazer como consequência uma vida instável. Um espírito instável vai gerar aquele efeito de montanha-russa, ora lá em cima, ora lá embaixo. Porque não há estabilidade de espírito, há uma oscilação gigantesca no espírito ou emocional. É o que acontece com as pessoas. Há momentos que elas estão muito firmes, há momentos que elas estão muito comprometidas com Deus, há momentos que elas estão priorizando a Deus, há momentos que elas sabem que só Deus pode levá-las aonde elas sonham, aonde o próprio Deus colocou no coração delas. Viu? Porque Deus opera tanto o querer como o efetuar. O próprio Deus colocou um sonho dentro dela, mas ela crê que só Deus pode levá-la aonde ela jamais imaginou, que ela pode experimentar o que ela jamais experimentou. Só que quando o espírito não é estável, então muitos vão se perdendo na caminhada, vão se perdendo na sua jornada, e já começa a acreditar que ele consegue sozinho, que na força do seu braço ele vai chegar lá, que na sua própria direção ele vai chegar lá, que com a sua própria sabedoria ele vai chegar lá, que com a sua habilidade ele vai chegar lá. E este é o grande engano. Este é o grande erro. Porque um espírito instável vai levá-lo a uma inconstância,
uma inconstância espiritual, uma inconstância na fé, uma inconstância nas atitudes e, consequentemente, uma inconstância nos bons resultados. Quando a sua fé está elevada, você está, lembre-se de uma palavra, quero repetir isso e deixar registrado dentro de você. Por favor, o que é o mundo hoje? O que representa o que representa biblicamente o Egito hoje? O mundo. Então grave isso. O que representa o Egito hoje é o mundo. Biblicamente, você vai encontrar na Bíblia inúmeras referências, passagens bíblicas, como eu citei segunda-feira passada, quando o Senhor disse a Isaac: não desças ao Egito. Não desça ao Egito. Diga comigo, não desça ao Egito. Porque todas as vezes que você for para o mundo, você está descendo. Grave isso. Todas as vezes que você estiver voltando para o mundo, se envolvendo com as coisas do mundo, saiba que você está descendo. O Senhor dizia: não desça ao Egito, suba para a terra que mana leite e mel, como Caleb e Josué, que nós falamos a semana passada, quem estava aqui. Subamos e tomemos posse. Vamos subir e tomar posse. Quando nós estamos na direção de Deus, no propósito de Deus, quando nós estamos na direção da promessa de Deus, caminhando nessa direção, quando nós estamos a caminho da terra prometida, nós estamos subindo. Quando nós voltamos para o Egito, nós estamos descendo. E aí você desce, literalmente você desce. Porque no Egito, biblicamente, nunca tiveram uma vida bem-sucedida, nunca foram honrados, nunca foram cabeça. Foram humilhados, gemeram, caminharam debaixo da misericórdia de Deus. Mas lá foi lugar de opressão, lá foi lugar de vergonha, lá foi lugar que eles gemeram, lá foi lugar que eles foram humilhados. Então, nós não descemos. Diga comigo, eu não desço para o Egito, eu subo para tomar posse da terra prometida. Esse é o grande problema. Eu diria a você, respondendo a algumas pessoas especificamente: quer saber por que a sua vida é oscilante? Quer saber por que a sua vida é horas lá em cima, horas lá embaixo? Espírito instável. Quando o seu espírito está estável, você está em estabilidade de atitudes, estabilidade emocional. Há uma constância no que você faz. Você está em estabilidade na direção certa. Quando o espírito instável entra em você, então ele gera instabilidade nas atitudes, instabilidade na fé, instabilidade no espírito, instabilidade nos resultados. E aí é quando muitos começam a retroceder. Fé inconstante, espírito inconstante, vida inconstante. Espírito instável, vida instável. Espírito estável, vida estável. Não quer dizer que não haja luta, mas permanece a estabilidade. Amém? Então volta ali, por favor. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo. Diga: cria em mim, ó Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é uma oração que você deve fazer, e é a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. E a oração de Salomão: me dê um coração que te ouve. Dê a mim, Senhor, um coração
que te ouve. Salomão sabia que aonde Deus estava colocando ele só conseguiria ser bem-sucedido se o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus estivesse sobre ele, porque senão ele seria mais um de tantos reis que passaram e fracassaram. Amém? Uma coisa importantíssima que eu quero só fechar o raciocínio e trazer juntamente com essa palavra. Não ia nem ler isso agora, mas primeiramente, vem para Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz, diga comigo: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa é uma coisa que você tem que investir. Essa é algo que você tem que investir profundamente. Quanto mais você conhece as Escrituras, menos você vai errar. Quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais a palavra, as Escrituras está dentro de você, mais o poder de Deus está dentro de você. Diga comigo: Deus não erra, Deus não perde. Como é que você vai errar? Como é que você vai perder? Se você não conhece as Escrituras, você vai viver fazendo escolhas erradas. Se você não conhece a palavra, você vai viver fazendo escolhas erradas. E se você não conhece a palavra, você caminha de forma natural e não luta de maneira espiritual. E consequentemente, o que acontece? Você aceita o que não é para aceitar. Você se conforma com o que não é para se conformar. E você não sabe lutar para mudar uma situação. Porque há situações que ela só muda pela fé, como muitas vezes o que acontece conosco, como eu tenho falado tanto, como eu tenho ensinado dentro da igreja. Há situações que o problema que a pessoa acha que é um problema econômico, simplesmente um problema econômico, e não é um problema, em muitas situações não é um problema econômico. Algumas situações sim, é de um espírito instável, outras situações é uma força maligna, é um mal que entrou para amarrar, é um mal que entrou para embaraçar, é um mal que entrou, tem fechado as portas, é um mal que entrou e tem amarrado tudo, e a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa não conhece as Escrituras, então ele não sabe nem como orar, ele não sabe, ele não tem fé, falta fé para fazer aquilo que precisa fazer, falta fé para ungir a sua empresa, ungir o seu estabelecimento, falta fé para fazer uma limpeza dentro do seu estabelecimento. O espírito da miséria, o espírito do fracasso, o espírito do olho gordo que entrou aqui, se entrou mal através de uma pessoa, se entrou uma influência maligna aqui no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho, se eu tenho sido vítima de olho gordo, de inveja, de palavras malditas, se há pessoas falando de forma negativa no meu nome, se existe um mal, um espírito de derrota, um espírito de fracasso, um espírito de miséria, um espírito de amarração, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, eu expulso daqui, eu repreendo, eu unjo esse lugar, eu consagro esse lugar, eu profetizo a bênção, a prosperidade. Diabo, espírito do olho gordo, da inveja, do fracasso, da derrota, da miséria, da amarração, eu te repreendo, eu te ordeno, sai desse lugar. Mas precisa fé para fazer. E se não tiver, vai falar assim, ó: mas a crise está grande, hein? Ou se não, vai dizer assim: meu Deus, esse governo. E aí? É o que eu pregava outro dia. Você não é diferente de mim, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo a minha família meter o pau em governo, porque esse governo acabou com o país. Esse governo acabou com tudo. Mas entra governo e sai governo e continua. Tem gente vencendo da mesma maneira, tem gente prosperando da mesma maneira, tem gente crescendo da mesma maneira. Se a gente vai absorvendo o mesmo espírito do mundo, vai falando a mesma coisa, vai comprando a mesma ideia, vai... Primeiro é o que tem acontecido com muitos, né? Quando muitos deveriam imitar postura, atitude de homem de Deus, de mulher de Deus,
muitos seguem conselho de ímpios, imita atitude de ímpios e vive assentado à roda de ímpios. Quer vencer que jeito? Como quer vencer? Está contaminado pelo mesmo espírito, pela mesma negatividade. Quer imitar gente que não tem a benção de Deus? Quer imitar gente que não tem o Espírito de Deus? Como é que quer prosperar? Como é que quer algo diferente se o Espírito não é diferente, se a fé não é diferente? Está entendendo o que eu quero dizer? Por favor, Salmo 1, por favor. Vou começar dizendo assim, como é feliz, diga comigo, aquele que não segue conselho de ímpios. Cuidado para quem você pede conselho e orientação, não importa quem seja, não tem o temor do Senhor. O cara é especialista. O que não falta é especialista derrotado. O que não falta é especialista que não sabe de nada, que vai virando um monte de especialista, vão comprando e vendendo tudo pelo mesmo preço. Escuta do outro e vai tudo reproduzindo aquilo. Cuidado para você não seguir conselho de ímpios. Cuidado para você, diga comigo, aquele que não segue, não imita conduta dos pecadores. Cuidado para não estar imitando quem não tem futuro. Cuidado. Nem se assenta, diga comigo, a roda dos zombadores. Bispo, não, a pessoa lá é gente boa. Fala de Jesus lá e veja. Fala que você vive uma fé que você não compactua, não compartilha determinadas situações e veja se você não vai ser objeto de zombaria. Assim como eles fazem, né, com aqueles, ou com a palavra, com a Bíblia. Mas, diga comigo, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, olha lá, espera aí, eu não quero saber o que é a ideia do fulano, não quero ouvir conselho do A, não vou imitar ninguém, eu quero buscar direção na palavra. Eu quero buscar direção naquele que não erra. Naquele que não erra. Pode prestar atenção que a meteorologia dá assim, 80%, 90% de probabilidade de chuva. Passa o dia inteiro e não cai uma gota. É verdade ou não é? Passa o dia inteiro. Sábado foi um desses dias. 80% de chuva. A partir de que hora? 9 horas da manhã. Ainda falei assim para o Rodrigo, cuidado com o evangelismo aí, porque está dando 80% de chuva. Só choveu à noite. Não é? Os especialistas, outro dia, o ano retrasado, deu aquela seca violenta. Os especialistas disseram assim, 5 anos para voltar ao normal. Em questão de meses, o rio já tinha voltado. Eu sei porque meu pai mora num lugar que eu faço essa medição. Né? Já tinha até avançado do normal. Era 5 anos. 5 anos. Pode ver que especialista cada vez... Você já viu que a comida que é boa hoje, ela é ruim amanhã? E daqui a pouco ela fica boa de novo? Sim ou não? A gente já não sabe nem mais o que é bom. É verdade ou não é? Horas pode café, horas não pode café. Hora café é bom para o coração, hora café é ruim para o coração. Feijão é bom. Mamão era maravilhoso. Agora já não pode mais um mamão. Não é verdade? Cada hora uma coisa. Pode prestar atenção. Olha isso. E é só especialistas. Somente especialistas. Então, nós ficamos com aquele que não erra. Com aquele que não muda, com aquele que não tem sombra de variação, não tem alteração. Nós ficamos com ele, com a palavra dele que não muda. Aí você não erra. O seu espírito é estável, a sua vida é estável. Se você consegue manter isso, não tem como você não prevalecer e continuar vencendo. E olha que coisa linda, ao contrário. Diga comigo, é como a árvore plantada à beira de águas
correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Diga em voz alta, por favor: tudo o que ele faz prospera. Prospera. Tudo que ele faz prospera. Por isso que nós, está aqui, ó. Bispo, eu adoro ler livro de autoajuda. Às vezes, alguns livros são baseados na história. Eu fico pensando em alguns livros que foram escritos recentemente, baseados na história de alguns. E agora, o que se faz com esses livros? Não escreveram alguns livros aí, baseados na história do Eike Batista, do sucesso do ex-padre? O que vai virar esse livro agora? E todo mundo compra, quer ver o segredo do sucesso. E aí? E agora, esses livros, o que vai ser? Como será? Então, invista na tua vida espiritual. Invista em conhecer a palavra. Aonde eu estou errando? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que eu estou fazendo de errado? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece, quando você investe naquilo que você... Quando você ouve uma mensagem aqui, você deve ouvir de novo. Porque mensagens como esta, Senhor, diga comigo, diga: Senhor, dê a mim um coração que te ouve, um coração que te ouve, um coração que tem discernimento. Diga: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Diga: Senhor, eu quero um espírito estável, porque o espírito instável é justamente a razão da instabilidade, do fracasso de muitos. Eu poderia seguir, só para concluir. Quem gosta de imitar a conduta de ímpio, viu? Olha como o ímpio é. Não é o caso dos ímpios. Diga comigo: são como palha que o vento leva. Passa um bom vento, ó. Cadê? Para onde ele foi? Não sei. Está lá no presídio tal. Está lá no... Como é que chama lá o presídio famoso? Lá em... Como chama, gente? Papuda? Papuda está lá no Papuda, está lá no... Passou, foi como uma palha. Sumiu. Direto. Quando, de repente... E aí? O que aconteceu? Não sei. Apareceu. Morreu. De vez em quando alguns são tragados. O que precisa acontecer? Invista na palavra. Busque. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai acertar. Mais poder haverá sobre a tua vida. Mais unção. Ouvir, muita gente ouve. Lembre-se disso. Ouvir, muita gente ouve. Mas reter a palavra é um grupo pequeno que retém. Ouvir, muitas pessoas ouvem. Só que, biblicamente, Lucas 8, tem o grupo que o diabo tira a palavra do coração. Biblicamente, tem um grupo que ouve, recebe com alegria, só que não tem raiz. Como não tem raiz, no tempo da provação, porque ninguém será aprovado, ninguém será colocado numa posição elevada, se primeiro não for provado, aprovado e graduado. Ninguém. Lucas 8, por favor. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente,
Por favor, 11. Este é o significado da parábola. Diga comigo. A semente. O que é? Se a palavra de Deus germinar, se a palavra de Deus entrar dentro de você, e a palavra germinar, você conseguir reter, você vai viver uma vida altamente abençoada, uma vida altamente frutífera. Porque de todos que ouvem a palavra, de 100% que ouvem a palavra, passa por favor, acho que cair à beira do caminho são os que ouvem. Diga comigo, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Você já viu que tem pessoas que estão no fundo do poço e ele não crê? Ele está no fundo do poço e ele não crê na palavra e ele não crê no diabo, que o diabo está destruindo a vida dele, amarrando e inclusive cegando o entendimento dele. Porque essa é a pior possessão que tem. Porque a possessão de corpo a gente identifica numa oração forte, né? E a possessão de mente? E quando o diabo dominou o entendimento da pessoa, ele não entende. Então aí ele não crê. E ele não crê, ele não pode ser salvo. E quando nós falamos de salvação, nós estamos simplesmente falando de salvação de almas. Nós estamos falando de salvação justamente dos problemas, justamente da atuação do diabo. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem. Diga comigo, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora. Lembre-se do que falamos ontem. É muito fácil você arrancar um broto, mas não arranca uma árvore com facilidade. É ou não é? Brotinho, você chega ali, você faz assim. E uma árvore? Arranca? Por isso que o diabo luta para derrubar a pessoa enquanto ela é broto. Não deixa nem crescer, não deixa nem criar raiz. Não deixa nem criar raiz. Se você me perguntar o que acontece com as pessoas dentro da igreja, essa é a resposta. 75% de quem está dentro da igreja, somente 25% retém a palavra. E aí, não se ofenda comigo, mas identifique você. Cada um tem que dizer, não sou eu que te julgo. Por isso que a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu que te examino, você se examina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. De vez em quando nós precisamos parar e dizer o quanto eu tenho retido, absorvido a palavra, o quanto eu tenho vivido a palavra. A palavra está dentro de mim realmente? Eu consigo falar da palavra? É o que eu dizia outro dia, quantos versículos está na ponta da tua língua? Que a palavra tem poder, tem que estar na ponta da tua língua. Você vai usar contra o diabo nos momentos que você mais precisa, tem que estar na tua boca. Oração é falada. Oração é declarada. Expulsar demônio não é em pensamento, expulsar demônio é repreendendo e falando. E se eu não conheço a palavra, o que acontece? Eu não sei nem o que fazer. Só uma pergunta. Quem orou em casa como eu pedi, ou seja, em casa ou seja no trabalho, e sentiu opressão, sentiu arrepio, calafrio, sentiu uma influência? Levanta, seja honesto, levanta a mão, por favor. Todos vocês sentiram? Sentiram? Isso vocês que fizeram, tem os que não fizeram. Isso significa o quê? Porque às vezes nós achamos que está tudo bem. Achamos que tudo que está acontecendo está tudo bem. É tudo natural. E não é. Nós acreditamos que os problemas que estão se levantando é tudo natural. Faz parte. E não agimos como deveríamos agir. Não oramos. Não ungimos. Não combatemos. Não repreendemos. Não expulsamos. Não ungimos e declaramos a bênção ali. Fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós oramos. E a oração, há momentos que você faz a oração profetizando, há momentos que você faz a oração repreendendo, há momentos que você pisa no lugar, você declara, você unge o lugar, você unge a mesa, você unge a cadeira, você unge na sua casa. O que eu falei? Entra quarto por quarto.
Às vezes um filho tão rebelde, vai lá ungir o quarto do teu filho, vê se você não vai sentir uma opressão, se não há uma influência negativa. Ué, mas como entrou? Ué, não sei. Entra pela televisão, entra pelas redes sociais. Pai que não monitora, liga o computador, fica lá, o menino está somente em coisas que traz influência, somente coisas demoníacas. Quantos desenhos demoníacos, quantos desenhos malignos hoje. Aliás, né, ontem me mandaram uma postagem, não sei se vocês viram aquilo, você vê que coisa maligna, desgraçada, ensinando a criança passo a passo como se suicidar. Você viu isso ou não? Ensinando a dar um nozinho na corda, ensinando como dar o nozinho na corda. Eu não entendo uma coisa como essa, eu não entendo por que as autoridades não estão vendo isso, como é que não vai atrás daquele que publicou uma loucura dessa? Entendeu? Então, quantas coisas, né, que vai entrando, agora está essa loucura. Primeiro é filme de terror, pode ver que a juventude, às vezes as crianças, ela tem uma curiosidade, né, por coisas de terror, coisas demoníacas, e começa na curiosidade dela, e aquilo está trazendo influência para dentro de casa. Outras vezes é o casal que está, um falou A, o outro entendeu B, não tem comunicação, não tem entendimento. E parece que é natural, tem um espírito de divisão, um espírito de contenda. E se a pessoa não está atenta àquilo, tanto vigiando e orando, ele vai caindo na isca, ele vai caindo na armadilha. Assim, consequentemente, a vida profissional. Como eu disse, né? Aí a gente vai atribuindo tudo à crise, tudo ao governo, tudo às situações, e esquecemos de fazer uma análise, analisar o que está acontecendo conosco. Será que eu não parei de orar? Será que eu não desci do lugar sagrado e deveria estar com as minhas mãos estendidas, como Josué, em direção à terra prometida? Lá no alto do monte, enquanto Josué estava lá na guerra, Moisés estava lá no monte com as mãos levantadas. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué estava vencendo a guerra. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué começava a perder a guerra, o povo começava a perder a guerra, levantava as mãos de Moisés novamente, eles voltavam a vencer a guerra. Será que as mãos de muitos não estão abaixadas? Será que muitos não estão cansados? Será que muitos não abaixaram as suas mãos e não pararam de orar, está com as mãos no lugar sagrado, estendendo as suas mãos e profetizando: eu estou numa guerra, mas eu vou vencer essa guerra, eu estou numa batalha, mas eu vou prevalecer nessa batalha. Meu Deus, envia a tua unção, envia o teu poder, faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Eu estou aqui fazendo aquilo que eu posso, mas eu não posso muito. Faça aquilo que eu não posso fazer. Envia a tua unção lá, meu Deus. Toca corações que só o Senhor pode tocar, muda espíritos que só o Senhor pode mudar. Ó, meu Deus, coloca as tuas mãos. Eu peço, meu Deus, visita o fulano, visita o meu cliente. Ó, meu Deus, eu preciso daquele sim, eu preciso daquele contrato assinado. Coloca as tuas mãos. Se o Senhor determinar, ó, meu Deus, o primeiro sim é o sim que vem do Senhor, o favor que eu preciso é o favor que vem do Senhor, e eu estendo as minhas mãos, meu Deus, eu profetizo a unção, o crescimento, o avanço, eu profetizo a bênção da prosperidade. Nós vamos prevalecer em tempo de crise, nós vamos prevalecer. O que não tem dado certo para ninguém, vai dar certo para nós. O que não tem acontecido na maior parte da concorrência, vai acontecer aqui. O que não tem acontecido na vida de muitos, na minha vida, vai acontecer. Eu estou no monte, Senhor, eu estou no lugar sagrado, eu estou em oração, eu estou com as minhas mãos estendidas. Agora o poder é teu, Senhor. Envia a tua unção lá, meu Deus, e eu vou vencer a guerra na força do teu braço. Amém? Muitos de repente abaixaram as mãos estão abaixadas, e o inimigo está vencendo a guerra. Levanta a mão, levante o teu espiritual, volte para o lugar sagrado de oração, e estenda as tuas mãos, e você vai voltar a prevalecer. Outro grupo, as que caíram entre espinhos são, diga comigo, os que ouvem, mas, lê ali, por favor. Cuidado ao seguir o seu caminho, não siga o seu, siga o de Deus. Cuidado para não seguir o seu caminho, siga o de Deus.
ao seguir o seu caminho, diga comigo, são sufocados pelas preocupações. Quem com suas preocupações pode acrescentar 1 hora sequer ao seu dia? Ou a um côvado sequer a sua estatura? Quem pode mudar alguma coisa com preocupação? Então não adianta, busca Deus. Pelas riquezas, porque muitos já começam a se envolver somente com a prosperidade, somente com a bênção, a palavra é sufocada. Pelos prazeres dessa vida, porque a pessoa não tem mais tempo para Deus, ele tem tempo só para entretenimento, né? Só para isso. Ele não tem tempo para buscar a Deus, ele tem tempo só para... tudo que ele pensa é a próxima diversão, o próximo entretenimento que ele precisa. E aí, diga comigo, não amadurece. E é por isso que fica um monte de gente imatura. Um monte de gente que não amadurece. É um termômetro, gente. Se nós pegarmos só essa mensagem de hoje, fizermos uma reflexão profunda sobre essa mensagem, e investir realmente nisso, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o poder de Deus através da palavra, eu não vou seguir conselho de quem quer que seja, eu vou seguir os conselhos do Senhor, eu vou buscar direção em Deus, eu vou estar me alimentando, me fortalecendo, crescendo no conhecimento, porque na palavra está a sabedoria. Você vê que por isso Salomão, por que Salomão foi tão rico, se tornou tão poderoso, tão rico? Porque ele pediu dinheiro? Não. Um coração que ouve a Deus. E o coração que ouve a Deus trouxe a riqueza. Jamais nenhum outro possuiu a riqueza que Salomão possuiu. Nenhum outro. E aí, de 75% que passou, todo mundo ouve, mas a palavra não retém. A palavra não é retida e a palavra não germina, não dá fruto. Agora, mas as que caíram em boa terra são os que, diga comigo, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, porque não adianta ouvir. Não adianta ouvir, porque quem retém pratica, quem retém consegue colocar em prática. Quem ouve, quem retém, consegue ter discernimento. Isso eu faço, isso eu não faço. Opa, isso traz a bênção de Deus. Não, isso vai tirar a bênção de Deus da minha vida. Isso Deus aprova, isso Deus reprova. Não, isso é da vontade de Deus, isso não é da vontade de Deus. Isso glorifica a Deus, isso glorifica a Deus. Não, isso aqui não glorifica a Deus, eu não vou fazer. Estar aqui glorifica a Deus. Não, estar aqui não glorifica a Deus. Fazer isso aqui não glorifica a Deus. Retém e dão fruto. Diga comigo, com perseverança. É isso que nós precisamos. É isso que vai te levar, vai levá-lo a um outro patamar, a um outro nível. Se coloque em pé, por favor. Com seus olhos fechados, o grande segredo de Salomão: um coração que ouve. Um coração que ouve. Um coração que ouve. O coração que ouve, ele está atento à direção de Deus. Salomão cresceu como ninguém, prosperou como ninguém. E por quê? Toda a direção que Deus foi dando. Porque José no seu tempo, no Egito, cresceu tanto, enriqueceu tanto, fez do Egito, sobre o governo dele,
o lugar mais próspero da face da terra naquele momento, porque só ele tinha o Espírito de Deus. Então ele conseguia. Você vê que Deus deu toda a visão e discernimento a ele de tudo que ele precisava fazer. O que você precisa fazer para arrebentar? Um coração que ouve. Um coração que ouve. Um coração puro. Um espírito estável. Porque se você não tiver um espírito estável, cada hora seu espírito vai estar de uma forma. Cada hora o seu espírito vai estar de uma maneira. Há momentos que você vai estar firme, cheio de força, cheio de fé. Daqui a pouco está fraco, está desmoronando. Há momentos que você vai estar crendo na tua vitória. Daqui a pouco, como nós acabamos de meditar nessa última meditação, o diabo tira facilmente a palavra do coração. Outros não chegam nem a criar raiz, só vive de emoção, recebe com alegria, daqui a pouco já foi arrancado. Outros são as preocupações, os prazeres, as riquezas, vai sufocando a palavra, não consegue reter a palavra. E a palavra é para a vida. Você reter a palavra é sabedoria de vida. Sabedoria de vida. Por isso, faça da oração de Salomão a sua oração. E a segunda oração foi de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito estável. E diga a Deus aí: eu não quero conselho de ímpio, Senhor. Eu não quero, eu preciso dos teus conselhos. Eu não quero conselho de ímpio. Ímpio não tem nada para me acrescentar. Eu quero os teus conselhos, Senhor. Eu quero que o Senhor fala comigo. Porque quando você busca os conselhos de Deus, Deus vai falar com você. Quando você vive buscando o conselho de ímpio, como é que Deus vai falar com você? Você vive buscando o conselho de alguém que não tem nem a direção de Deus, como é que Deus vai falar com você? Você fica se enchendo de conselhos de quem não tem direção? Como é que Deus pode te dar direção? Cuidado para não imitar a conduta de pessoas que tudo que ela faz, Deus reprova. Cuidado. Mas tenha o seu prazer na lei do Senhor. Passe a meditar nela. Passe a meditar nela, porque a palavra do Senhor é sabedoria. A palavra do Senhor é poder. Através da palavra você não vai errar e o poder de Deus será derramado sobre a tua vida. Então fala com Deus agora.